preciso saber com profundidade para explicar com simplicidade. Você só consegue deixar simples aquilo que você sabe muito. Você não consegue deixar simples aquilo que você não sabe, porque só consegue simplificar aquele que é especialista. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Evox Podcast. Eu sou o Gersino Neto e hoje para entrevistar a Mari Coelho. A Mari Coelho, ela é especialista em método, educadora, escritora, poetisa. O que a Mari faz, na verdade? Pessoal, ela transforma o seu conhecimento em dinheiro. Isso é algo que o mundo precisa cada vez mais, de pessoas que ajudem os outros a difundir, a divulgar e levar o conhecimento para outras pessoas. Nós temos que cada vez mais servir as pessoas assim. E para bater esse papo aqui com a Mari, meu amigo, sócio, Darcy Júnior. Que bom que você me convidou, porque nos bastidores, as perguntas que eu fiz para Mari, eu já fiquei curioso demais, já liguei o Cláudio aqui para gravar algumas coisas. E eu espero que você deixe só eu fazer as perguntas. Eu já anotei umas 8 aqui, e no decorrer do podcast vou anotando umas a mais, porque muita coisa, inclusive, encaixa para nós. Para quem não me conhece, eu sou o Darcy Júnior, tributarista, com ênfase em contabilidade, sócio do Gersino. Espero hoje só eu fazer essas perguntas para a Mari, que vai nos ajudar aqui. Obrigado por ter vindo, Mari. Mari, muito obrigado e tchau, né? Eu vou deixar você com o Darcy, então. Gente, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Quem não conhece, eu sou a Mari Coelho, especialista em método. Estou aqui para servir vocês com o meu conhecimento. Ah, que maravilha, que maravilha. Legal. Mari, especialista em método. Então, talvez quem está nos assistindo ou nos ouvindo vai falar, poxa, que método? Que tipo, que seria isso? Se você puder já explicar de uma forma que fique bem o fácil assim, a compreensão do que seria especialista em método. Tá, perfeito. Método nada mais é do que o caminho para uma meta. Perfeito. Eu tenho uma meta, eu tenho um caminho que me leva até lá e o conjunto disso é um método, tá? Uhum. O método, ele não é um processo, ele não é um conhecimento. É quando você coloca o processo dentro do conhecimento para gerar uma transformação. Perfeito. Então, quando eu falo que eu sou especialista em método, eu sou especialista em organizar, em estruturar a ideia das pessoas para transformar isso em um produto, em um livro, em um material. Então, depende muito da finalidade. Todo método, ele parte de um objetivo final, de um ponto B. Se eu não tenho um objetivo, uma transformação, aí eu não tenho um método, entende? Porque você não tem a meta. Exato. Perfeito. Ele parte disso. E é muito interessante falar, porque muitas pessoas confundem método com metodologia científica. Porque é uma palavra, né, próxima. Muito próximo, sim. E aí, às vezes, as pessoas acham que para elas terem um método, elas têm que fazer um estudo aprofundado, desenvolver uma tese. Mas não, o método, de fato, é a parte simples. Não é a parte complexa. Não, eu tô até aqui agora, gente. Por que eu não pensei nisso antes? O método é o caminho para a meta. E até agora eu tô pensando só nisso. Ela tá falando ali, mas pode seguir. Eu tô sendo essa parte. Gente, eu posso ir embora agora, se vocês quiserem. Acabou, obrigado. Obrigado, vou estar aqui. Que simplicidade. Eu tenho uma característica que eu simplifico bastante as coisas. Não, mas isso é bom. Isso é bom. Mas posso falar? Pode, manda bala. É preciso saber com profundidade para explicar com simplicidade. Verdade, hein? Gostei. Você reduz a frase, verdade. Verdade. Entendeu? Gostei. Você só consegue deixar simples aquilo que você sabe muito. Gostei, verdade, faz sentido. Você não consegue deixar simples aquilo que você não sabe, porque só consegue simplificar aquele que é especialista. Sabe que isso aí bate com... Sempre que eu falo direto, a tese boa é aquela que você explica em uma frase. Já viu falando isso algumas vezes? Sempre, você fala agora isso. eu entendi o método. Agora eu entendi sua frase. Sim, porque Eu estou com você anos, mas agora eu compreendi. Agora tudo clareou. Mas eu sentido. nunca, tecnicamente, é porque o Imbromation falava, cara, isso aqui, esse Imbromation fazia isso aqui é de risco. Você fica muito... Agora a frase ficou boa. Sim. Tese boa é que cabe em uma frase. Perfeito. Bate com o que ela falou. Mas enfim, pode Mas sabe por quê? Porque quando você quer identificar alguém que é especialista, você pergunta pra ela, ela consegue se virar no improviso. Até quando a pessoa fala que precisa explicar melhor, ela já deu aula. Só quando você pergunta uma coisa pra alguém, a pessoa não. É que depende muito da situação, mas nisso ela já te respondeu o que você queria. Sim. E aí a pessoa que não é especialista é aquela pessoa que tem frase pronta, que quando você pergunta fora do contexto, ela não consegue nem se comunicar, ela foge, ela gagueja, ela não consegue falar. Sim. Ela só consegue Logo falar. no início ali, você já fala, faz sentido. Começa, entendi. Quando você conversa com uma pessoa 5 minutos, você consegue saber se ela domina algo ou não. Legal. Pessoalmente. Na internet, todo mundo é especialista. Verdade, porque é verdade. Verdade. Não dá tempo, hein? Fale mais, né? Prossiga.
Prossiga, vamos lá. Mari, mas vamos lá. Você é professora de matemática, não é isso? Sim. Também. Legal. Legal, né? Legal pra caramba. Professor de Dela, matemática. 17 anos. E eu queria entender como que foi o momento que será que você falou, vou parar de dar aula e vou começar a trabalhar o conhecimento das pessoas, fazer isso virar método, vou fazer virar livro. Aqui o livro da Mari, pessoal, para quem não conhece, ó, presentão que nós ganhamos aqui. Obrigado. Vai fazer a dedicatória, ainda não fez. Vai depender ali de como for o podcast. A gente combinou aqui algumas coisas para o podcast, se a gente cumprir, ela vai fazer a dedicatória. Mas olha que legal o livro dela. Depois vocês leiam aí, eu vou ler. E com certeza deve ser muito legal. E quem prefaciou esse livro foi o Joel J, viu, pessoal? Vamos lá. Tá, legal. Vamos lá. Uma coisa muito interessante, tá? Eu dei aula a vida inteira e eu passei a vida inteira achando que eu não gostava de dar aula. Depois eu entendi que eu só não gostava de ensinar matemática. Não tem como você fazer muito tempo alguma coisa que você não gosta, você não é bom. Talvez você não goste do formato, talvez você não goste do salário, talvez você não goste do local, mas você é bom naquilo. Não tem como. Caramba, então talvez ela goste de dar aula, mas o problema tá... Entendi. No tema, né, que escolheu. No tema, no quanto que eu ganhava, no lugar que eu trabalhava, no ambiente que eu estava. Porque no talvez formato. Pode ser. Entendi. Faz sentido? Faz muito. Tá. Muito. Então eu estava em busca, parece que eu senti a vida inteira que eu estava em busca do que eu tinha que fazer, em busca do meu propósito, em busca... eu sentia Você não se encontrava. Isso, sentia que me faltava algo. Então, poxa, fiz 3 faculdades, fiz matemática, pedagogia e psicopedagogia. Fiz moda, consultoria de imagem, curso de inspetor de solda, fui para repórter radical. Inspetor de quê? Solda. Não, mas como é que é? Essa deve ter sido o primeiro, só pode. Né? Não, eu já tinha... Menor aprendiz, talvez. Não foi nada. Eu já tava ali, ó. Inspetor de solda. Eu queria trabalhar, eu queria ter uma fábrica, eu queria, sei lá. Eu nunca gostei de ficar parada. Sim. Então, eu tava assim, buscando, cara. Eu nem sempre eu tive bons salários, tá? Mas eu nunca fiquei sem emprego. Isso é importante. Nem, na solda, sim, né? Na solda, sim. Sabe por quê? Imagino, porque senão... o primeiro lugar que era pra eu trabalhar, daí eles me falaram que mulher, normalmente, eles não contratam muito. Podiam ter me falado isso antes do curso, né? Mas tudo bem. Imagina. Rola. Sim, beleza. Então, eu tava sempre em busca de algo. Quando foi em 2019, parece que meu potinho lotou. Tipo, cara, não dá mais, eu preciso, não é aqui. Sabe quando parece que o ambiente errado, ele te consome de um jeito, que se você não ficar, se você continuar lá, parece que você não, sei lá, vai morrer por dentro? Sim. E eu comecei a entender que o ambiente errado, ele limita a gente por todos os lados. O primeiro é a parte financeira. Perfeito. Você recebe menos do que você gostaria. Mas até aí tudo bem. Né? Você sobrevive, né, com menos dinheiro. Sim. O segundo jeito que o ambiente errado ele te consome é o tempo. Porque por falta de dinheiro, você começa a trabalhar mais do que deveria. Ou do que gostaria. Mas tudo bem, o que você faz da meia-noite às 5? Aí vai pro terceiro ponto. É quando o ambiente, ele limita a sua essência. Sabe quando você tá num lugar que você tem ideias, você tem sugestões, você tem melhorias, mas você não consegue falar. Sim. Você não tem espaço, você não tem voz. Não tem voz. Você tá limitado, você tá amarrado. Você sabe fazer aquilo melhor, você sabe fazer aquilo diferente. Você consegue contribuir de uma maneira significativa naquele lugar. Mas aquele lugar não permite. Quando isso começa a acontecer, se você não sai daquele lugar, aí você morre por dentro, porque a gente não consegue viver sem ser nós mesmos. Então, foi isso que aconteceu comigo. Então, acho que meu potinho... Enquanto professor ainda. Isso, meu potinho acho que lotou. Sim. Eu falei, cara, eu ainda não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Perfeito. Então, eu preciso me descobrir. E fui, sei lá, vamos ver, não sei o que vai acontecer. E aí, nessa busca, eu fui fazer um curso de desenvolvimento pessoal. Sim. E nesse curso, eu consegui meu primeiro cliente do que eu faço hoje. Sim. Loucura, né? Que loucura. Do desenvolvimento? Do curso de desenvolvimento pessoal. Aí lá conheci um colega de não, era o dono do curso. O dono do curso? Conversando, ele perguntou pra mim, Mário, o que você faz, né? O que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de escrever. Nessa hora, provavelmente, a pessoa pifou, né? Porque eu sou professora de matemática. Sim. Como assim eu gosto de escrever? Não faz muito sentido. Porque eu escrevo poesia desde criança. Com 9 anos, eu ganhei um concurso de poesia. Mas olha que interessante. Legal. Você falou, Mari, você parou de dar aula e começou a ajudar as pessoas. Eu sempre ajudei as pessoas, só não tinha consciência disso. Porque você pode até se esquecer do seu talento, mas o seu talento não se esquece de você. Eu sempre fiz o que eu faço hoje, mas de um jeito diferente, tá? E aí, quando ele me apresentou e tal, eu fui fazer, vi o jeito que eles faziam, fiz um primeiro livro em 1 semana. E eu achei que eu tinha demorado muito. Mas é um livro dele ou seu? Dele.
Tá. Você ouviu Com- ele falando? Aí eu vi o jeito que eles faziam, eu falei, Sim. posso mexer? Então eu peguei um conteúdo, uma fala dele. Voluntariamente. Não. Rolou uma conversa. E aí, o que você gosta de fazer? Não, deixa eu ver uma coisa que você escreve. Aí eu mostrei, nossa, você escreve bem, você gostaria de escrever pra mim? Eu falei, como é que funciona? Eu falei, posso mexer nesse modelo? Pode. Ah, mas não estava sendo remunerado antecipado. Não, pagou. Ah, não. Pagou. Então, você foi corajosa. Mas eu faria de graça. Sim, Ele falou, sim. não, o pessoal não vai trabalhar de graça não, vou te pagar Sim, e tal. Mas perfeito, assim, um valor simbólico, Sim, tá? sim. Uhum. Perto, né? Ali, mas não Só tinha comprou noção. uma casa aqui no Tamboré 2. Não tinha noção, tá? Enfim, não era por causa disso. Eu faria Sim, sim. se fosse sem ser remunerado. E aí eu fiz uma semana e tal. Ele falou, nossa, Mari, mas você fez muito rápido. Eu falei assim, como assim eu fiz muito rápido? Eu nem dediquei tempo total. Ele, não, as pessoas demoram 3 meses. 3 meses. Eu falei, ué. Aí, eu falei, então, parece que eu sou boa fazendo isso. E aí, eu fui estudar o mercado. Falei, cara, o que esse mercado tem, né, que eu posso melhorar? O que o mercado tem que eu tenho uma habilidade que eu posso trabalhar? Sim. E aí, eu entendi que, normalmente, ou as pessoas escreviam, elas mesmas passavam, sei lá, anos-luz escrevendo, ou elas contratavam alguém que as pessoas chamam de ghostwriter, que é alguém que escreve por elas. Mas isso é muito ruim, porque se você contrata alguém que escreve por você, não tem sua voz, você tem vergonha de assumir que você pediu ajuda, e se alguém descobre, isso fica feio pra você. E aí eu fui e criei uma coisa que não existia. Mas a pessoa que escreve pro outro, eu achava que tinha uma entrevista que ficava a todo momento. Tem. Mas não é bem visto. Esse que é o ponto. Ah, entendi. Não é bem visto. E ao mesmo tempo eu vejo uma pessoa que escreve seu próprio livro demorando 2 anos para escrever. Exato. Então, assim, parece que você tem que sofrer. E aí, por quê? Por que o ghostwriter não é bem visto? Porque ele é chamado de escritor fantasma. Se ele fosse bem visto, o nome dele estava lá, como editor-chefe. Sim. Concorda? Eu nunca pensei nisso. Entendi. Então, por quê? Por que ele aparece escondido? Então, tem uma coisa errada. Então, as pessoas têm vergonha. E aí, eu fui estudei o mercado. Eu falei, não, mas lógico que tá errado. Se o cara não aparece, é porque provavelmente ele deve se intrometer. Ele deve colocar a opinião dele. Então, isso é ruim. Deve ter uma ficção ali no meio. Deve ter alguma coisa. Então, eu criei um modelo onde eu pego literalmente a essência da pessoa, a matéria-prima, e a gente é uma fábrica que transforma isso em produtos. Então, a pessoa não tem vergonha de falar que foi isso com a gente, porque o conteúdo é dela. Eu não tenho como fazer se você não me mandar. Entendi. E aí, eu ainda criei um outro jeito. Por que as pessoas demoravam 2 anos? Porque, normalmente, a pessoa sai escrevendo, e depois ela vai organizar, né? Vai dar muito mais trabalho. O que eu fiz? Eu criei uma estrutura que primeiro eu organizo para depois ela preencher. Então, eu gasto energia organizando para não gastar executando. Logo, criei um jeito rápido de fazer livro com a essência da pessoa, um método onde ela consegue transformar o conhecimento dela em um produto, em um livro, em uma apostila. Se eu quero fazer um livro com você da minha história pessoal e ao mesmo tempo um sobre a parte técnica tributária, qual que seria a diferença junto com você de um para o outro? Completamente, porque todo livro ele parte de uma premissa. O que você quer gerar? Todo projeto que a gente vai fazer, isso em tudo na nossa vida, Sim. tá? A gente sempre tem 2 objetivos, sempre. O primeiro, e não necessariamente nessa ordem, é o que você quer gerar para o outro. Então, por exemplo, vocês fizeram esse podcast. O que vocês querem gerar para as pessoas que estão assistindo? Existe um objetivo. Sim. Talvez ele possa até não ser claro, mas ele existe. E ele precisa ser muito bem definido. Você vai escrever um livro, o que você quer que o leitor aprenda? Você vai fazer um curso, você vai fazer uma reunião? A gente tem um objetivo ali do que você quer gerar no outro. Contar minha história por contar, é verdade. Tem que levar alguma mensagem, entendi. Entendeu? Perfeito. E aí você tem um segundo objetivo, o que você quer para você? Você quer posicionamento? Você quer ganhar dinheiro? Você quer ser visto? Você quer o quê? Isso eu não pensei. Faz sentido? Tá, mas faz sentido. Muitas pessoas têm muito claro o que elas querem para ela e querem construir o livro voltado no que elas querem para ela. Eu quero me posicionar e fazer um livro. Mas tá, mas o que você vai ensinar? A pessoa vai aprender o que lá? Então a pessoa faz o livro por ter o livro. Por falar, eu tenho um. Depende. Então, assim, esse objetivo ele tem que ser claro na construção do livro. Então, quando eu construo um livro, eu construo ele pensando no que eu quero gerar para o outro. Por quê? O que eu quero gerar para mim é vivo. Hoje pode ser um posicionamento, amanhã pode ser para vender um produto, depois de amanhã para presentear um cliente, depois de amanhã um legado, depois autoridade. Então, eu tenho múltiplas utilidades em um livro, para mim. Legal. Vai depender do meu momento de vida, do que eu quero. Poxa, eu posso pegar, fazer um livro, imprimir 10 mil livros e presentear em escolas pelo Sim. mundo. Porque eu decidi fazer isso. Sim. Eu posso pegar meu livro e presentear as pessoas buscando potenciais clientes. Eu posso pegar meu livro e simplesmente vender. Eu posso pegar meu livro e em palestra oferecer depois. Então, depende muito do que eu quero com o meu livro. Porque o livro ele tem múltiplas utilidades. Quer ver um exemplo? Para isso aqui. Quanto que custa o meu serviço olhando para mim assim?
fica mais caro. Ele encarece. Encarece. Sim. Eu falo que todo mundo tem que ter um livro com a foto na capa, porque até quem não gosta de você propaga a sua mensagem. O livro não se joga no lixo. É obra-prima. E aí tem um outro ponto. Da mesma maneira que você só é dono de uma propriedade quando você tem a escritura no seu nome, você só é dono do seu conhecimento quando você registra ele em um documento. Então você está registrando. Sim. Que Entende? É o livro. Você está vendendo agora para nós. Não, eu estou só explicando. Não, tá bom. Não, eu tinha um momento, não sei. Talvez eu me perdi, mas pode continuar. Então tá. Então, então eu tenho que entender isso. Daí você quer fazer 2 livros, um sobre a sua história e um técnico. Legal. Quando eu vou fazer o da sua história, o que você quer gerar para o outro por meio da sua história? O que você quer gerar para você por meio da sua história? Talvez você quer ensinar para as pessoas... O que eu quero para mim e o que eu quero para o outro. Isso. E no técnico também. Sim, sim. E uma Faz outra sentido? coisa. Aí vai mudar a estrutura, porque o objetivo é um. É igual quando eu vou no Waze. Se eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para um caminho. Se eu vou para Sorocaba, eu vou para outro caminho. Sim. Sim. E uma outra coisa, Mari, você chega nesse momento aí que você está definindo esse projeto e etc. Já aconteceu de você falar, cara, esse projeto seu não é legal? Não, sei. Jamais. Não? Não? Eu não. Não. Não existe. Isso pra mim não existe. Isso não é... Por quê? Você não faz essa medição. Não, porque eu acredito que todo mundo carrega muito conhecimento. Esse conhecimento tem que ser compartilhado para o mundo. E por que eu não posso virar e falar se é legal ou se não é legal? Porque o conhecimento, ele só tem valor para quem precisa dele. Tá, você não vai fazer um juízo de valor, então. Você Quem vai sou eu? Aquilo. Perfeito. Quem sou eu para falar que o seu conteúdo não é bom? É claro que a gente tem métricas ali de senso, né? De coisas que... Sim. Tal. Mas, assim, o que eu consigo garantir é que quando o seu livro chegar na mão de alguém, ele vai ser transformado com aquela mensagem que a gente definiu. Agora, se a mensagem é boa ou ruim, é relativo. Igual, quando você já assistiu algum filme com a sua esposa, que ela amou. Nossa, amor, esse filme, que eu chorando. Você do lado assim, ó. Que é bom pra um, não é pro outro, né? Entendeu? Então, é relativo. Por quê? Igual, gente, se você pegar... Vamos pegar a própria Bíblia, por exemplo. Você vai ler um versículo hoje, legal. Daqui 2 meses você lê o mesmo versículo. Nossa, como que eu não percebi? Por quê? A gente utiliza aquela informação de acordo com a nossa realidade, com o momento que a gente precisa daquilo. Quantas coisas você ouviu a mesma vez, 5 anos ouvindo a mesma coisa e de algum momento parece que bateu? Quer ver um exemplo meu? A vida inteira eu escutei aquele versículo. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Eu era contra esse negócio, mentira, esse negócio não tem nada a ver. Eu nunca vou ser igual alguém que faz alguém errado. Então, se eu tenho um amigo que usa droga, eu vou ser drogada? Claro que não, isso não faz sentido. Não fazia sentido isso pra mim. Hoje a minha cabeça já é diferente. Por quê? Eu entendo que não é que eu vou me tornar aquilo, mas aquilo vai ser o quê? Comum pra mim. Se eu tô no meio de pessoas que traem, eu vou achar comum trair. Sim. Se eu tô no meio de pessoas que roubam, eu vou achar eu vou banalizar aquilo que pra mim não faz sentido. E quando eu banalizo algo que não faz sentido pra mim, eu corro risco de me tornar aquilo. Exato. Ou ter falas, ou ter situações, ou ter pensamentos. Então não quer dizer que eu vou usar droga se eu andar com alguém drogado, mas eu vou achar aquilo tão normal que eu vou achar aquilo natural. Se aquilo é natural, pode ser que eu faça. Ontem à noite nós comentamos sobre isso, né? Eu falei, assim, mas que de uns 3 meses pra cá, eu falei, deve ser o convívio, porque a gente só tá falando dos assuntos X, isso aqui. Exatamente. E eu falo, com certeza né? Com certeza, enfim. Com certeza Você vê que os assuntos sempre sim, os mesmos, né? Quer ver? Eu notei uma pergunta aqui, porque eu fiquei curioso no início. Não sei se você tinha alguma na frente, Jacino. Não, pode fazer. Eu ia perguntar se, além do livro, quais seriam outras formas de transformar esse conhecimento em produto, tá? Eu vou falar o que a gente faz na empresa e depois vou Uhum. falar as formas, tá? Hoje, na empresa, a gente trabalha com produção de livros, Certo. apostilas, então apostilas de treinamentos, formações, e construção de metodologias para cursos, treinamentos, palestras. Então, hoje, na empresa é isso que a gente faz, tá? Uhum. Porém, para você transformar o seu conhecimento em um produto, eu tenho infinitas possibilidades. Eu posso criar conteúdos no YouTube, eu posso criar, sei lá, formações internas de time, assim, não tem. Porque toda vez que eu transmito o meu conhecimento, eu tô passando para o outro a minha visão, né? Então, que jeito que eu posso transmitir? Isso daqui é uma maneira de transmitir o Sim. conhecimento. Eu posso criar um método para fazer um podcast, um método de perguntas para conseguir tirar o melhor da pessoa. Eu posso criar um método para convencer meu marido que viajar para Dubai no final do ano é a melhor opção. Porque é isso. Dá para convencer a esposa que pescar Pra 4, nós Se faz você bem. tiver um método né? e fizer sentido, não tem como. É que assim, tem que fazer um sentido. Porque tudo que a gente vai contar, você precisa fazer a pessoa ver o que você enxerga, correto? Então, por exemplo, se você sentiu que você quer fazer um investimento numa cidade tal, numa casa tal, e a sua esposa não quer,
você tem toda uma narrativa para explicar para ela o porquê você quis aquilo. Sim. E aí ela vai comprar a sua visão. Ela não vai comprar a sua ideia, ela vai comprar a sua visão. Certo? Uhum. Então é a mesma coisa quando você passa o seu conhecimento. Você viveu tudo que você viveu. E é por isso que você sabe fazer o que você sabe fazer. Quando você vai transmitir isso para alguém, a pessoa não viveu tudo que você viveu. E como que você vai mostrar para ela que aquilo é importante? Você vai ter que passar um pouco da sua visão, você vai ter que transmitir um pouco dessa visão, entendeu? Então é sobre isso. Então transmitir o seu conhecimento nada mais é que fazer o outro enxergar aquilo que você vê. Aí pode ter possibilidades, então, que você nunca, às vezes, nem pensou nem ainda. pensou. Claro, faz sentido. Olha, eu fico pensando que se... Olha, talvez eu estou exagerando, mas até para pedir um empréstimo no banco, eu explicar para ele por que eu estou precisando daquilo e o que eu vou levar para... Você entendeu que... Lógico que eu estou exagerando o exemplo aqui, mas daria para a gente esclarecer melhor algumas coisas, né? Porque você está levando uma visão para quem está te emprestando dinheiro, com certeza. Não é isso? Com certeza. Não é? Se estivesse bem claro o que poderia ajudar, por que poderia crescer, por que eu acredito que poderia crescer? Estou falando isso porque nós temos um viés que nós ajudamos a defender alguns pleitos de fundo, né? E então nós contamos a história necessária. Com certeza, porque você está fazendo um pitch de vendas. A pessoa, ela não compra o seu produto, ela compra o seu olhar no negócio dela. Então, ela não está investindo naquilo que você está fazendo, ela está investindo no que você enxergou e ela ainda não viu. Legal. Então, para transferir isso, você tem um jeito de falar. Você tem várias maneiras de contar a mesma história. Qual que é a melhor? Sim. Entende? E aí é muito relativo, porque a gente tem uma tendência a trazer, né, a aproximar de pessoas que pensam parecido. Então, se elas pensam parecido, o que te convence? Por que você não fala isso? Como é que funciona esse negócio? Quando eu pego um livro, eu vejo aqui um best-seller de um livro que talvez eu não conheça, né? Eu posso, querendo que... Como é que é isso? Eu consigo, eu mesmo ser o meu próprio best-seller, se eu vou distribuir em todas as minhas... Vamos supor que nossas palestras têm 300 pessoas, eu vou fazer lá assim, 100 palestras de 300 pessoas. Então, eu mesmo distribuindo livro, talvez eu viro best-seller. Como é que funciona essa regra? Eu tenho essa curiosidade. Você tem um número de edições vendidas, tá? Então, ali depende muito da editora do perfil. Tem um número mínimo, tem um número de praxe. Então, é um número bem polêmico, assim, para ser falado. Mas existe essa polêmica aí. Existe um número mínimo. E você pode, se você comprou o livro, ele foi distribuído. Encaixa. Pode virar. Só que aí tem que estar na mão de alguém, né? Assim, não, lógico. Tem que estar na mão de alguém. Lógico. Não estocar. Tem que ter a distribuição. Existe. Sim. Em tese existe, em tese tem gente que acredita que não existe e é um assunto bem polêmico. Eu já vi alguns escritores falando, mas o meu é best-seller por causa da revista tal. Eu falando, mas qual que é a diferença da revista tal pro outro? É porque assim, existe uma lista dos mais vendidos que sai na Veja. Então, se naquela semana o seu livro vendeu, sei lá, 200 unidades, talvez você não seja um best-seller que vendeu 5 mil, 10 mil, 20 mil livros. Mas você vendeu 200 naquela semana e você teve um destaque naquela semana. Legal. E aí muitas pessoas consideram isso já best-seller, entendeu? Por isso que é um assunto polêmico. Segunda pergunta. Imagina que nós fizemos um livro sobre planejamento tributário e reforma tributária. Vamos supor que seja isso. E eu quero que ele seja vendido na livraria X, mas tem perigo dela não aceitar meu livro? Como é que funciona isso? Cada livraria tem a sua política para aceitar. Então, se você tem um livro que ele é muito bem estruturado, feito, tem um respaldo legal jurídico e também tem uma editora, não tem por que eles não aceitarem, tá? Entendi. Aí eu tenho que pagar alguma coisa para entrar lá? Sim, não para entrar. Cada livro que é vendido, eles ficam com uma porcentagem. Entendi. É porque às vezes também se for aquele livro que não tem a saída nenhuma, eu vou ocupar um espaço lá. É porque assim, lá. as pessoas confundem muito distribuição com venda, tá? Você pode distribuir o seu livro no Brasil inteiro, mas quem garante que as pessoas vão comprar? Entendi. Sim. Entende? Então você quer o quê? Você quer o seu livro na mão das pessoas ou nos lugares? Depende, entende? Tem que ser um trabalho que ele precisa ser feito junto, porque talvez você possa ter o seu livro divulgando num canal pessoal seu, no Instagram, numa palestra, e você vende lá 10 mil unidades, e você pode ter ele em todos os pontos de vendas possíveis, e você não vende 1000. E entre por exemplo... Ele não vai comprar. Depende muito da estratégia, algo um pouco mais complexo, sabe? Não é simplesmente colocar, não vem sozinho. Aí você tem que ter... alguém divulga história aí também, você né? tem que ter a segunda pergunta, né? O que você quer para você com esse livro, né? Então, por exemplo, o que eu quero? Eu quero meu livro na livraria, é isso que eu quero? Beleza, depende muito. eu vou Igual botar. o meu livro, eu não coloquei ele em nenhum lugar assim específico, eu tô divulgando no meu Instagram, ele também tá na Amazon. Eu fiz alguns para presentear, fiz alguns para vender, e assim, já teve um resultado bem significativo em pouco tempo e considerando o tanto de energia que eu estou colocando nisso. Então,
E eu já vi gente colocando mais energia e tendo menos resultado. Sim. Eu tenho cliente que tem 2.500 seguidores, que já vendeu 10 mil livros, eu tenho cliente com 3 milhões de seguidores que não vendeu 3 mil. Entende? É muito relativo, né? Relativo da estratégia, né? De acordo com o que você, logo no início do vídeo, você apresentou para nós sobre velocidade, imagina que eu estou decidido. Agora nós já temos a matéria, nós vamos colocar isso no livro. Nós vamos falar da reforma tributária, nós vamos falar de transação e mais 2 assuntos, exemplo. Mais 2 assuntos, 4 assuntos. Até quando esse livro estaria pronto? Começamos amanhã. Amanhã é nosso início. O processo completo ele leva em torno de 2 a 3 meses, tá? Então, é uma média, mas a gente já fez livro em 25 dias. Completo, Caramba, tá? É rápido, hein? É muito rápido. É rápido, é bem rápido. Tá livre, né? É rápido. Então, realmente... Legal. Tem método, né? Tem um método. Tem um É método. especialista em método, né, Grio? Você não dá muito palpite, não sei se essa seria a palavra certa ou não aceita algumas situações, mas quando a gente vai falar de um método de ensino, eu acredito que você fala assim, não vou entrar no mérito da matéria, mas no método é o que você nos ajuda, então. Seria isso? É porque assim, vamos lá. Quando eu penso em livro, em método, o que a Mari sabe fazer? Eu sei o caminho para transformar o que você quer ensinar em um livro. O caminho para transformar o que você quer ensinar em um método, entende? Eu não preciso saber o seu conteúdo. Eu sei como empacotar o seu conteúdo para que o outro aprenda. Entendi. Então, o meu palpite não é necessariamente no que você vai falar ou o que você não vai falar, mas em como organizar isso para fazer sentido para quem vai receber. Seria como melhorasse a nossa didática, mais ou menos assim, né? Eu sou especialista em didática, mas como ninguém acorda querendo comprar didática, né? O método fica mais... E, Mário, por que você fala que toda empresa, se ela não se tornar uma empresa também de educação, em 5 anos essa empresa não vai existir? Você tem uma coisa que você fala nesse sentido. O que acontece? É uma evolução, né, do mercado, do mundo dos negócios. A educação, ela está presente e a educação não é escolar. Esse que é o problema. A gente cresceu achando que educação é aquilo que a gente aprendeu na escola. Não, pelo contrário. Muito do que a gente aprendeu na escola não é educação. Até porque o que você aprende na escola? Você aprende na escola que você tem que fazer o que te pedem, que você tem que ficar na média e que se você fizer a mais, você é chamado a atenção. Só que no mundo, se você fizer o que te pedem, se você ficar na média e se você não fizer a mais, aí você não existe. Você é mais um só. Exato. Então, a gente foi forjado para falhar. A gente não foi forjado para dar certo. Então, você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, faz o estágio que você vai ter um bom emprego. É assim que funciona? Exato. Mas é assim que acontece isso? Não. Então, a gente foi ensinado por um caminho que ele não funciona, tá? Então, a educação da escola não é necessariamente educação. A educação é muito mais do que isso. Escolar é uma coisa, empresarial é outra, de vida é outra. Então, todo tempo que eu estou falando algo, eu sou um professor, eu sou uma professora. Quando eu estou ouvindo, eu sou uma aluna. Então, todos nós somos educadores. Até mesmo para você ter uma conversa com o seu cônjuge, você precisa educar. O seu filho, quantas ações você faz na semana de educação com o seu filho? Quantas? Então, isso é natural. Você montou uma empresa, você precisa formar um time, você vai fazer o quê? Educar. Você montou uma franquia, você tem que montar uma rede, você vai fazer o quê? Educar. Então tá. Então, enquanto os empresários não colocarem na cabeça deles que se você quer ter um negócio, você é um educador nato, eles não vão mais existir, porque você precisa formar pessoas, você precisa propagar sua mensagem, você precisa multiplicar sua essência. Então, se você não ter essa consciência o mais rápido possível que isso vai acontecer como um passe de mágica, você vai ficar para trás. E aí, se o seu negócio não se transformar num negócio de educação, ele não vai mais existir. E para ele existir, você vai precisar contratar quem fez isso. E vai sair muito mais caro do que se você tivesse feito. Sim. Então, quem sair na frente vai ganhar muito mais do que quem ficou para trás. Sim. Porque é um mercado que ele está crescendo muito rápido. Tudo mudou, a educação ficou. Então, ela foi forjada, vai mudar. Não é mais sobre qual faculdade você vai ser ou sobre qual profissão você vai ter. Mas sim, qual conhecimento você vai dividir com as pessoas para multiplicar o seu resultado. E envolve educar o próprio cliente? Ou com novos certeza! outros? Com certeza, gente. Quando você educa o seu cliente da necessidade do seu produto, quando você educa o seu cliente de como utilizar o seu produto,
Quantas coisas a gente tem que a gente não sabe como é que usa? Sim. E se tivesse aquilo, se todos os dias nós fôssemos alimentados por uma maneira nova de fazer as coisas? Vocês já viram aqueles vídeos, são bem virais, que aparecem várias coisas, utilizamos isso a vida errada, a vida toda errada? Já, Sim. legal. Daí muda o negócio da latinha, Sim, e legal. muda o dananá, e como que você abre a Sim. melancia, o A vida abacaxi? inteira eu pensei que fosse assim. Exato. É. E se a gente tivesse aprendido antes, será que a gente não teria comprado mais? Legal, é verdade. Então, muitas empresas fazem isso já hoje. A Apple faz isso, a Sephora faz isso, a Microsoft faz isso. Quem aqui discute a necessidade de ter algo na nuvem? Ninguém, porque você foi educado que isso é importante. Você foi educado que se você não tiver uma proteção, você pode perder todos os seus dados. Sim. Então, nós somos educados por várias empresas, o tempo todo. O tempo todo. Só que a gente não sabe. Não Só percebe. que você precisa também educar o seu cliente. Eu sou uma prova disso. Quando eu comecei a trabalhar com o que eu faço hoje, o mercado nem existia. As pessoas nem sabiam de nada. Eu tive que explicar para todo mundo o que é método, a importância de um livro, transformar. Até hoje eu falo com muitas pessoas. Elas falam, o quê? Isso é novo para mim. É novo mesmo. 4 anos só que eu comecei. Então, é um trabalho de educação. E ao mesmo tempo que educa o próprio cliente, imagino que ele pode trazer uma autoridade para quem não é cliente ainda, ver aquela situação e acabar entrando na rede. Porque assim, você concorda que se a pessoa ela não entende o que você vende, ela não compra de você? Exato, sim. Se ela não entende como que ela usa aquilo, ela não compra de você? Isso é para todas as áreas. Vamos pegar uma loja de roupa. Eu vou lá, estou vendendo uma blusa. Eu tenho até uma cliente minha que faz muito bem isso. Eu não estou vendendo uma blusa, eu estou vendendo uma blusa que não amassa, que se ela colocar na mala, ela vai ficar bonita quando ela chegar. Então, não é sobre o produto, é sobre como a pessoa vai usar aquele produto. E as pessoas não enxergam isso, elas ficam sendo muito técnicas, elas ficam olhando muito para si, como que eu posso dizer, para se promover. Você não vende para se promover, você vende para solucionar uma dor que o outro tem. E, consequentemente, você vende. Igual, eu estava te explicando do meu produto. De coração, eu não estava com a intenção de te vender. Você falou, peraí, mas... Não, mas é porque você me convenceu na hora. Eu falei, gente... Exato! Mas será que ela tá querendo me vender, gente? Porque na hora eu pensei... Porque na hora você foi convertido. Mas sim. eu tava, assim, explicando mesmo. Eu tava aí explicando. Sim. E o que acontece? Quando você acredita naquilo que você faz, você vende o tempo todo. Porque você acha que... Como que a pessoa ainda não comprou aquilo? Sim, entende? faz sentido. Calma aí, gente. Não, você precisa ter isso. Não tem cabimento. Como que você não tem esse negócio ainda? E é uma mistura de vergonha. Falar, como é que a gente não fez isso antes? Aí ela vai bater mais um pouquinho e falei, tá querendo vender. Mas aí depois eu vi que não era. Entendi. Já vendeu, já. Mas não queria, já vendeu. Já vendeu. E de fato a venda é natural. Porque o que é uma venda? É você explicar para o outro o benefício daquilo que você faz. Sim. É só isso. E aí, necessidade, quanto você tudo, vai né? pagar por isso, vai depender do quanto que ele necessita daquele produto. Por isso que eu falo que o seu conhecimento tem mais valor para quem precisa. Porque quando eu dava aula, eu estava no lugar errado, fazendo a coisa certa. Quando eu estava no lugar certo, aquilo veio à tona. Então, eu não acredito que foi necessariamente um momento de busca, foi de fato ali uma situação que aconteceu, mas na verdade não foi uma transição, foi uma evolução, porque eu peguei tudo que eu fazia e eu pluguei num novo negócio. Eu não comecei algo do zero. Eu não decidi abrir uma coisa nova e diferente. Foi apenas uma evolução daquilo que já estava dentro de mim, mas que eu consegui compreender e colocar isso no mundo. Eu escolhi trabalhar com livros, apostilas, porque eu respiro educação. Mas eu poderia ter pego a minha habilidade e feito várias outras coisas. Sim. Como todo mundo pode. O que você tinha primeiro era uma meta, né? A meta, ela vem, pelo que eu entendi, ela acontece primeiro, né? Porque você cria uma meta, aí você traça aí esse método, né? Vamos dizer assim, para você chegar nesse objetivo que é a meta. Então, você fala, ó, eu consigo fazer as pessoas escrever livro mais rápido. Eu consigo fazer as pessoas escrever livros sem usar o Ghost, como é que é o Ghostwriter. Ghostwriter. No meu caso, a minha meta era descobrir porque Deus me criou. Caramba, aí foi bem filosófico esse Mas negócio. foi. Bem, Eu queria saber bem por que eu filosófico. existia, por que eu estava no mundo, por que eu tinha que levantar da cama. Não fazia sentido aquilo para mim. Daí eu fui nessa busca, eu entendi. Sim. Porque essa era a minha meta e todo mundo tem essa pergunta. Todo mundo tem uma coisa que te incomoda e não sabe por quê. A sua Aí, meta era ajudar as pessoas a criar. eu não sabia que esse era o meu caminho. Essa é a diferença, entende? A gente tem uma meta. Porque todo mundo tem um questionamento. Uhum. Sabe quando você chega no momento, você tá assim, cara, eu sinto que eu posso fazer mais. Eu sinto que tá muito pouco pra mim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho algo, eu não sei o que é esse algo, e eu quero servir. Por que é? Por que eu existe Deus? Por que eu estou aqui? Sim. Só que ninguém tem coragem de perguntar. Todo mundo tem dúvida, mas ninguém tem coragem de perguntar. Por quê? Você tem medo da resposta ou da responsabilidade? Porque a partir do momento que você sabe o que você tem que fazer,
você executa. A consciência vai Você tá cobrar. entendendo? Então, essa foi a minha meta, foi uma busca. Não foi metódico como eu faço hoje. Foi, de fato, um momento muito flexível, porque eu comecei a fazer os livros, eu era muito boa e eu não percebia. Eu não tomava posse disso, porque aquilo que a gente é bom é tão natural pra gente que a gente não vê valor. E eu perguntava pras pessoas, o que eu sou boa? Eles falavam, nossa, você é muito bom em fazer livro. E eu falava assim, e eu lá agora sou um livro? Sim. Eu sou muito mais que isso, moço, me respeita. Porque eu não enxergava, aquilo era tão simples pra mim que eu não enxergava valor. Só que era simples naquele momento, mas e os anos que eu passei dando aula, ensinando, criando exato. livros, fazendo para aquilo se Exatamente. tornar simples? A gente não consegue enxergar. Porque também tem uma crença que só tem valor aquilo que dá trabalho, sangra ou arranca pedaço. Aí o seu talento é fácil pra você. Aí você não vê valor. Porque a gente aprendeu o quê? Que você tem que cobrar mais caro por aquilo que é mais fácil ou mais difícil? O que é mais difícil. Mas não faz sentido Claro. nenhum. Você concorda? Porque pra você é fácil, Sim. pra mim é difícil. Então você tem que cobrar mais caro por aquilo que você faz melhor, não que é mais difícil. É fácil pra você, mas pra mim é difícil. Exato. Entende o que eu tô Perfeito, querendo tem mais dizer? valor. Entendo, Assim. entendo. E aí a gente não, foi tudo errado. A gente aprendeu tudo errado. A verdade é Uhum. essa. Então, nessa busca, de fato, e é uma busca mesmo, por mais que você se encontrou, você tem um próximo caminho. Foi quando a empresa surgiu e tudo aconteceu. Eu recebi o nome da minha empresa de Deus. Tem uma história bem sensível. Aí vai até tá com o livro ali. O nome da minha empresa chama Palavras dos Céus. Que legal, palavras dos céus. E quando eu perguntei para Deus o que era aquilo, ele falou para mim, é para você trazer as palavras dos céus para a terra. No momento eu não entendi, depois eu compreendi. O que são essas palavras dos céus? São as pessoas. Cada um de nós carrega o DNA de Deus. Então, cada pessoa que traz o seu conhecimento para o mundo está trazendo as palavras dos céus para a terra. Então, não é simplesmente sobre um livro. Não é simplesmente sobre uma apostila. Não é simplesmente sobre um método. Se fosse só isso, eu não levantava da cama. É sobre você colocar a sua mensagem no mundo. Porque uma pessoa vai ler o seu livro e ela vai voltar a viver. Uma pessoa vai escutar a sua mensagem, vai escutar esse podcast e vai voltar a acreditar. Já sentido pra vida, etc. Então é muito maior. Só que a gente se esqueceu. Só que as pessoas ruins, elas estão colocando o conhecimento no mundo. As boas, mas eu ainda não tô pronto. Mas eu preciso melhorar. Mas será que eu sou bom? Estão tudo na inércia, né? Entendeu? Tem que Sim. treinar Tem que ter um mais, contraponto Sim, ali, para. sim. O ruim tá nem aí, tá rodo, né? Sim. Vai embora colocar o conhecimento. Agora, quem é bom, eu não sei se ainda é o meu momento. Acho que eu tenho que viver mais 10 anos. Escreve mais 10 livros, gente. Eu tinha uma pergunta aqui pra você, porque não sei se você ia falar ou não, mas você tem alguns nomes de pessoas nas redes sociais muito famosas, muitos seguidores, gigantes. Como é que você chegou nesse pessoal? Como que eu cheguei? Servindo. Legal. Eu nunca escolhi essas pessoas. Elas foram indicadas para mim, tá? Então, o meu primeiro cliente foi o Pablo Marçal. E aí eu fiz um trabalho para ele. Então, Esse que você contou a história foi o Pablo foi. Marçal? Que legal. Então, não tem como falar que não tem um empurrãozinho do céu, né? Uhum. Mas aí depois eu precisei de uma indicação apenas. Então, um foi indicando para o outro. Hoje, 95% dos nossos clientes vêm por indicação. Eu aprendi com meu pai que o que a gente tem de mais valioso é o nosso nome. Sim. Então, me preocupo muito em fazer um bom trabalho. E aí, uma coisa que eu oriento todo mundo a fazer é servir. Como que eu servi no começo? Lembra que ninguém sabia que eu existia, e ninguém sabia que eu fazia, e nem que era possível? Lembro, sim. Eu selecionei o nome de 10 pessoas que eu gostava do conteúdo, e dessas 10 pessoas, eu peguei um trecho de um vídeo de 2, 3 minutos, apliquei o meu método e me apresentei. Oi, Darcy, tudo bom? Muito prazer, eu sou a Mari Coelho, você ainda não me conhece. Eu desenvolvi um método de transcrição personalizado, onde eu transformo a sua linguagem falada em escrita. Eu gosto muito do seu conteúdo, então eu tomei a liberdade de pegar um vídeo seu e aplicar meu método e estou te enviando de presente. Se você quiser, pode usar, fica à vontade. Se você quiser saber mais, estou aqui à disposição para a gente conversar. De 10 pessoas, 2 responderam, dessas 2, uma fechou. Legal. E aí foi o outro cliente. Entendeu? Entendi. Caramba. Aí, fim. Legal. Tá aqui hoje. Então, aqui hoje. E aí, um foi falando do outro, as pessoas pediram, né, pra me conhecer. Então, aí eu fui atendi o João Kepler, atendi o Joel, atendi o Iezer, o Grupo Primo. E aí, gosta do trabalho, vai indicar, entendeu? Gosta do trabalho, vai indicar. E, claro, também é muito importante. Eu estava no meio, né? No meio certo. Isso é de extrema importância. Sim. Por quê? Quando você tá no lugar errado, com as pessoas erradas, o resultado vai dar errado. Total. Então, eu morava numa cidade pequena, que eu não tinha
talvez ali referências, mas sempre que eu podia, eu me fazia presente no lugar certo. Então, eu estava prestando serviço para alguém, eu me colocava à disposição. Nossa, se você quiser ajuda, algo que a pessoa não tinha contratado. Você acha que a pessoa não quer? Ela está adorando o trabalho que eu estou fazendo. Nossa, se você quiser ajuda com tal coisa, então eu estava lá presente, você não sabia quem era. Eu ajudava tanto os meus clientes que meu nome era falado, meu nome chegava antes da minha presença. Então, muitos lugares, até hoje, eu chego, nossa, você que é a Mari, que fez tal coisa, as pessoas talvez possam não conhecer o meu rosto, mas elas já ouviram falar do meu nome. Sim. Então, você precisa fazer sempre o seu melhor. Você precisa entregar aquilo que você faz com excelência. Só que excelência individual. O que é excelente para você? Entende? Então, quando você começa a servir as pessoas com o seu conhecimento, é consequência que elas queiram contratar o seu serviço. Não, aquilo que o Johnny fala, que você conhece, inclusive, ele diz que se você quiser sentar em mesa que você ainda não consegue sentar hoje, é 2 caminhos. Ou você vai pagar, ou você vai servir. E servir, para mim, é o método mais simples, mais barato, mais simples, lógico, né? Enfim. E é divino, e foi né? esse caminho, divino. Sim, óbvio. é divino e assim, e de coração mesmo. Eu nunca, como que eu posso dizer? Não era uma coisa de caso pensado, sabe? Nossa, eu vou fazer tal coisa pro Dercy. Não, era, cara, eu gostei do conteúdo dele, eu posso ajudar, eu vou fazer isso daqui, poxa, vai ser legal, ele vai gostar. Sim. Então, assim, é genuíno. Então, também isso é muito importante. Cada um precisa entender qual que é o seu servir genuíno, tá? Porque se você começa a servir de um jeito que te incomoda, aí é complicado. Até hoje na empresa a gente tem essa política que eu chamo assim, comece a trabalhar para ter um trabalho. As pessoas esperam um trabalho para começar a trabalhar. Sim. Não, você começa a trabalhar para você ter o trabalho. Entendeu? Verdade, legal. Então, eu tenho grupos, projetos de presente. Claro que hoje, né, o tamanho que a gente ficou, com a demanda que a gente tem, graças a Deus, muitas coisas que eu gostaria de fazer, e às vezes eu não dou conta, sabe? Mas hoje, um sonho que eu tenho é ter um setor na empresa. Esse daqui é só para degustação. O que é degustação? É para você dar um pedaço do seu projeto, mostrar algo, presentear alguém, fazer alguma coisa sem cobrar. Eu quero ter um setor só desse. Esse é o setor de degustação. Legal. Porque isso para mim é um valor, isso foi o que me fez. Então, não é porque eu já tenho muitos clientes que eu vou mudar a minha essência. Porque isso está enraizado em mim. Por isso que tem que ser genuíno, entendeu? Sim. Então, sempre que eu posso, até quando eu não posso, direto eu tô produzindo algumas coisas que ninguém me pediu. Entrega de presente, pessoa, o que é isso? Fala, não sei. Senti de fazer. As palavras vieram do céu. Sim. Senti e tal. Então, é muito ligado a isso, né? Mas é porque o mundo ainda é muito carente disso, né? O mundo ainda tem uma carência muito grande do servir, não é tão do normal outro. assim, Tanto que quando você falou da questão da educação dentro da empresa, isso faz muito sentido para nós e a gente procura instruir os nossos colaboradores da melhor forma. A gente tenta passar tudo para eles. Como é que eu vou me expressar aqui? Não esconder informação. Tipo, isso aí não pode saber, porque esse é o segredo da Evox, vamos pensar assim. Mas nós já nos deparamos com muitos colegas de trabalho que falam, não, isso aí eu não posso falar nunca, porque aí a pessoa vai aprender e daqui a um pouco vai sair daqui, vai virar um concorrente. Mas esse é o processo natural das coisas, né? Não adianta, né? Isso é um pensamento muito escasso. Por quê? Nós somos seres dinâmicos. Sim. A cada dia que passa, estamos melhores, somos mais evoluídos. Então, se eu quiser hoje, eu falei, gente, eu gostei de vocês. Vou ensinar tudo que eu sei. Eu não consigo. Sim. Porque o meu conhecimento ele é acessado conforme a necessidade. Então, assim, aí, mesmo se eu quiser, eu não consigo. Agora, eu não vou querer. Sim. Eu querendo, eu não consigo, entendeu? Eu quero. Por exemplo, o livro que eu fiz, eu falei, eu vou colocar tudo que eu sei. Vou colocar tudo. Coloquei. Eu sei que eu sei mais coisa que isso. Mas eu quis colocar tudo, eu não consigo. Porque pensa que é um caminho neural. Você tem uma pergunta, a resposta. Pergunta, a resposta. Então, a gente vai criando perguntas para passar informação. Você não sabe fazer todas as perguntas. Sim, faltou algumas perguntas. Não é possível. Como, entendeu? Possível ter todas as perguntas, e exato. sem contar que amanhã você sabe mais coisa. Sim. E aí não tem fim. Vai evoluindo, verdade. Entendeu? E aí, se você ficar nessa de reter... perdeu a chance de servir, né? Se foi o caminho da escassez, você perdeu a chance. Claro. Aquela oportunidade. E aí você não consegue transbordar e você não consegue fluir. Sim. Uma vez eu caí nessa pilha, tá? Eu sempre fui assim. Uma vez eu caí na pilha de um colega meu. Ele falou, Mari, cara, nada a ver o que você tá fazendo. Você tá... Entregando de mão beijada, isso, né? sabe? Aí eu caí. Sabe aquela flechinha entrou?
Sem brincadeira, eu fiquei 6 Sementinha meses do mal. sem conseguir produzir conteúdo. Caramba. Porque eu não sei se eu tenho que limitar o que eu posso falar, eu não consigo abrir a boca. Sim. Eu não sei fazer então. Então eu não posso aparecer em nenhum lugar. Porque esse é um negócio que a gente ouve, né? Já A pessoa me falar, pediram né? isso já. Falou, cara, parceiros nossos, não fala tudo na É. reunião, porque se você falar tudo, vai entregar tudo, eles vão aprender a fazer e não vai fazer conosco. Aí eu Exatamente. falei, cara, mas se eu não falar tudo, eu não mostro autoridade. Como é que ele vai nos contratar? Não vai É me melhor contratar, ele- exato. Mas né? aí é perfil, e eu não consigo ser assim, entendeu? Tem Sim. gente que consegue, tá tudo bem. Não Exato, é certo exato. e errado, é perfil. Sim. Tem gente que consegue, tem gente... E outra, eu acho mais bonito eu virar e falar assim, ó, deixa eu te explicar. Isso que você tá me perguntando é uma coisa que eu só vou explicar se você me contratar, porque de fato isso daí é um conteúdo mais Aí é a pergunta intenso. do milhão, né? Às vezes chega no... Não, eu posso... Sim, eu sim. até não me importo de responder Uhum. isso. Sim. Mas ficar fingindo, sabe? Ah, Sim. entendi. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendi. Eu não tenho problema virar e falar isso, olha... Funciona assim, tal. Você perguntar. Então, esse Essa pedaço pergunta é uma aí, pergunta já aí pra... eu só na minha mentoria. É. mesmo. Não, tem problema. Entendi. também faço dessa forma, Não porque às vezes... Eu nunca fiz isso, tá? É, Mas eu não me importaria de mas, fazer. Eu acho que isso é lógico. algo que... Eu prefiro esse caminho do que ficar... É, mas é algo que, Simulando ali. que chega um momento que, dependendo da situação, por exemplo, igual nós, que somos tributaristas, às vezes a pessoa, ela de fato quer saber algo que na cabeça dela, não, vou sugar ao máximo, que aí eu aplico aqui internamente. A gente fala, Não paga honorário. exatamente, mas é basicamente o que você falou. Falou assim, ó, por mais que eu te fale, tem algumas situações que eu não vou conseguir te passar. Claridade. Que é vivência, que é saber comportamento, por exemplo, de fisco, que isso não dá. Por exemplo, eu estava fazendo uma reunião aqui antes da gente gravar o podcast e eu fui surpreendido com uma pergunta, não que ele queria descobrir, até porque é um cliente, já está contratado, mas ele falou, ó, e a Receita vai fazer isso quando? Eu falei, ó, quando eu não consigo te falar, mas pela experiência, normalmente acontece dessa forma. Então... isso, às vezes, se ele me fizesse uma pergunta legalmente falando, eu tenho 1 ano para fazer isso. Eu poderia encerrar a minha resposta ali, mas eu estaria sendo escasso, é o que você falou, é o pensamento de escassez. Eu Tipo, estaria normalmente faria 1 ano, mas eu sei que em 4 meses eu sai. sei que exatamente. Não vou citar o nome da empresa não, mas você lembra, né? Uhum. Numa última reunião, mas aí já estavam as 3 pessoas da empresa, aí já era fiscal, o tributário, o contador, o dono, tinha uns 5 lá. E já tinha 1 ano e meio que eles estavam me perguntando coisas, mas não fechava nada. Aí eu sentia... 1 ano e meio? Aí eu sentia que eles queriam fazer mais perguntas. Só que eu senti que dessa vez que eles estavam com vergonha. Né? Acho que eles estavam incomodados em fazer... Aí eu falei, pessoal, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Pergunta o que vocês quiserem, que eu vou fazer igual eu estou fazendo há 1 ano e meio. Só que todas as vezes vocês aparecem com o mesmo problema aqui que já poderia ter sido resolvido 1 ano e meio atrás. Então não basta a informação, a forma de aplicar vai ser diferente. Mas se você quer saber, vamos fechar isso agora? Aí já fechou. E eu falei, vamos fazer de novo, pode perguntar. Aí de fato eles perguntaram. Mas depois de uns 40 minutos que estava respondendo tudo, falaram, vamos sair do lugar fechar. aqui, senão vou perder dinheiro. Porque assim, tem gente que faz isso de maneira intencional, mas tem gente que não percebe o que está fazendo. Isso também acontece. Às vezes a pessoa não tem a consciência que ela tá fazendo isso, sabe? Mas eu senti uma vergonha deles me perguntar. Mas às vezes a pessoa pode ser que tenha intenção, mas tem gente que não pode tem. Ser que não, Sim. Mas eu ia responder. Só que eu acho que eu fiz a ficha cair. Gente, vocês estão perdendo dinheiro. Vocês estão preocupados com o meu honorário, mas está saindo muito mais caro. Mas vamos lá, pode ir. Aí, pode perguntar, né? Exatamente. Eu sou o chat GPT, vai, vamos embora. Vamos responder. Mari, nós estamos partindo aqui para o final do episódio aqui, do Evox Podcast, e eu queria que você falasse para o pessoal, porque no nosso meio, né, que é o meio tributário, o que a gente tem a percepção de que os escritores, os advogados, as pessoas que estão ensinando, normalmente, elas estão ensinando somente para outros advogados. E uma coisa, ou para outros contadores, vamos pensar assim. Sendo que na nossa concepção, o maior interessado nesse conteúdo deveria ser o empresário, que é quem é afetado diretamente. E como que, aos seus olhos, poderia ser gerado um conteúdo, aqui a gente tenta fazer uma linguagem mais simples, de modo que o empresário entenda a importância disso, e não ache só um conteúdo chato, né? Poxa, tributário, isso é tão chato, é tão denso, deixa para o meu contador, para o meu advogado mesmo, não vou me interessar. Como que você acha que nós poderíamos aperfeiçoar isso no sentido de falar assim, não, já que
para quem o que você quer para o outro, né? E o outro, no caso, é o empresário. Como que eu faço esse cara despertar aqui? Amigo? Comunica. Exatamente, amigo. Isso aqui é 30%, 40% do seu negócio, financeiramente falando. Não terceiriza esse negócio. Um exemplo bem legal para dar é se vocês são advogados. Sim. Como que é um livro que vocês estudaram de direito? Ele é gostoso de ler? Não. Tá, e aí por que o povo da área quer produzir livro assim? É isso que eu queria entender. Eles não gostam de ler livro assim. Eles têm raiva dos livros assim, difícil de ler. Sim. Eles estão produzindo, ou seja, eles não estão produzindo conteúdo informativo. Eles estão produzindo conteúdo para fortalecer o ego. O microfone seu, acho que tá... pronto, não, tranquilo. Voltamos. Ele não está produzindo um conteúdo informativo. Sim. Ele está produzindo um conteúdo que vai fortalecer o ego dele. Sim. Verdade. Entende? Entendi. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que entender que tudo aquilo que ela explica não é para ela, é para o outro. Perfeito. E aí, quando ela tem esse pensamento, muda completamente. Na hora da empresa. Cara, isso aqui, eu fiz essa empresa, não foi para mim, foi para servir as pessoas. Como que eu vou fazer esse funcionário evoluir? Ele pode sair daqui 3 meses, mas os 3 meses que ele ficou aqui, como que eu vou contribuir na vida dele? E aí a pessoa começa a mudar a consciência dela. Porque num primeiro momento é muito natural a gente ser egoísta, tá? No primeiro, cara, o que eu quero pra mim? O que eu vou fazer pra mim? Como que isso pode me ajudar? Só que depois que você já chegou nesse ponto, se você não virar seta, se você não entender que é pro outro, você começa a arrancar pedaço seu. Porque as coisas param de ter sentido. Então é importante você conscientizar as pessoas, porque você imagina, se a pessoa que fez a faculdade de advocacia, que fez contabilidade, ela não tem informação suficiente, porque a faculdade entrega aquilo que ela entrega, né? Imagina a pessoa que nem fez a faculdade. Entendeu? Nem fez. Ela não tem. E aí, se você e as pessoas não comunicarem isso, como que eu vou saber? Sim. Quanto dinheiro que você permite que outras pessoas percam porque você está com a sua boca fechada? E eu acredito plenamente que a gente sempre vai colher pelo menos 10% daquilo que a gente gera no outro. Tá? Eu posso não saber, eu posso não ver. Mas se eu ajudei ele, isso vai voltar para mim. De alguma forma. De alguma forma. Isso Não vai. saber, né? Não tem como, isso vai. Então, começa a entregar um conteúdo genuíno, começa a explicar. Poxa, você pode entregar tudo. As pessoas, elas não querem aprender, elas querem que você faça para elas. Então, você entregou, você explicou, quem for te contratar, vai te contratar. E a pessoa que te copiou, ela não ia te contratar também. Sim. Entendeu? Ela não ia de nenhum jeito. Então, você não está perdendo cliente, você está conquistando fãs. Porque a pessoa gosta de te ver falando, ela gosta do jeito que você fala, ela se conecta com o seu tom de voz, com a sua clareza, com a sua didática, com a sua simplicidade. As pessoas se conectam com isso. Sim. Então, por que você está falando de difícil se você não gosta de aprender difícil? Como é que você quer passar isso pro outro? Verdade, que é a história de massagear o ego, né? Faz Tomar sentido? cuidado com isso. Faz sentido mesmo. Daí os outros advogados acham o máximo. Sim. Mas eles que compram o seu serviço? Falam bonito, né? Sim. E tudo, tem que tomar... Eu sempre gosto de linguagem pro cliente final ou para time, sabe? Cara, como que você falaria com o seu time? Você entrega tudo? Então vai, embora. Fala com a turma. Legal. Top. Muito massa. Respondeu tudo. Não, é fera. Deu show. Mari, muito obrigado, tá, por sua Imagina. entrega. De fato, você fala tudo mesmo. Né? O meu Instagram, tá, gente? Ah, Coincidentemente, poxa, é @falamaismari. é legal, é verdade. É verdade. Fala mais, curiosidade, por quê? Porque o Mário Coelho não tava disponível, né? Tá bom já. Aí, uma vez a gente fez uma hashtag Fala Mais Boa. Mário, eu achei legal. Ficou legal. E ficou, mas eu ainda tô na busca do Do Marco ele. Mas já virou marca, tem... Não, Fala tá Mais, ótimo, tá? Eu achei engraçado. Eu falei que nome bacana. Eu ia perguntar, já tava esquecendo, mas que bom. Se eu fosse você, eu ficava. Mas enfim, você sabe bom, mais que a já gente. ficou. Tá bom. Mari, é isso. Eu ia te pedir exatamente para você divulgar o seu Instagram, as suas redes sociais, como que o pessoal te encontra, quem tiver tá nos acompanhando, tiver interesse em escrever um livro, porque às vezes a pessoa tem, como você falou, um conteúdo muito bacana para passar, para reproduzir, mas fala, poxa, eu não consigo ficar 2 anos aqui escrevendo um livro, eu não vou conseguir compilar todas essas ideias. E talvez hoje nós estamos conseguindo fazer com que muitas pessoas
Tem essa passem a consciência, ser, né? exatamente, a propagar isso. Hoje, o que a gente faz, tá? Eu consigo transformar 5 horas da linguagem falada de alguém em um livro. Então, a gente tem um método, tem um processo, tem uma estrutura para que a pessoa possa fazer isso. A gente faz também desenvolvimento de método. Então, nossa empresa é focada nisso. Então, quem quiser saber mais do nosso trabalho, pode entrar em contato no Instagram, o Fala Mais Mari, ou no site maricoelho.com, lá tem todas as informações. E quem quiser também, às vezes, se aproximar e conhecer um pouco mais desse meu livro, Como Transformar Seu Conhecimento em Dinheiro. Aqui o livro dela. Aqui. Dá uma folhada, Legal. ver que bonito que é por dentro. É isso. bacana mesmo. Eu folhei aqui, cheio de... Então, o Muito que eu legal ensino nesse livro? Eu ensino tudo, tá? Eu ensino quanto que vale o seu conhecimento, por que você não identifica, como que o ambiente atrapalha, como você direciona o que você sabe para quem precisa, como você cria um método, aplica um produto, precifica, oferece, vende, se posiciona e inspira. Se eu for fazer o meu livro, eu quero desse jeito aqui, ó. Essa Gostou, né? organização aqui. Gostou, né? Nossa. Se eu for fazer meu livro, não. Olha aqui. Você já falou para Olha mim que você aqui. quer fazer 2. Verdade, verdade. Sim, Não, eu você já compôs a dúvida, não, eu é tenho certeza. Não, eu tenho certeza de 1, mas eu estou começando a ficar convencido de 2. É, assim, o meu primeiro livro eu quero assim. É assim. Entendeu? É o Gostou? primeiro, né? É o primeiro, Bom de ler, né? É. Eu recebi ontem a mensagem de uma querida conhecida minha. Ela falou assim, Mari, eu precisei te mandar mensagem. Eu não sei se ela ganhou de presente o livro, se ela comprou. Ela falou assim, eu comecei a ler seu livro hoje, estou na página 100, eu sou mãe de gêmeos. Você conseguiu um milagre, cara. É muito gostoso de ler que eu não quero Porque parar. não tem tempo, né? Ela não tem tempo, ela sou mãe de gêmeos. Ela precisa escovar os dentes, às vezes não tem tempo. Mas ela tá lendo o livro Ela tá ali. lendo o livro. Legal. Muito A minha bom. esposa tá nessa fase, que eu tô com nossa mulher bebê de 2 meses, a Aurora, e aí ela tá nessa fase aí, tá, como é que é, assoviante chupando cana. Muito bom. Tá bem assim, graças a Deus. Mário, então muito obrigado, Darcy, obrigado. Que bom, De né? fato, Foi bom. você perguntou bastante mesmo. Não, Eu achei que ele perguntou bem pouco, mas tudo bem. Perguntei pouco. Eu achei também. Mas ela falava as coisas e eu ficava pensando. Falei, Fala, cara, ela já respondeu todas as minhas perguntas. Não, fazia tudo errado. Mas enfim, nossa, até para pegar empréstimo no banco agora. Agora o O banco método tá era. perdido. O banco tá perdido com ele agora. Pronto. Agora libera. Pronto, Volta lá. Agora sai. Agora esse dia sai. Mas tudo faz Muito sentido. bom. Bom. Mário, muito obrigado, viu? Obrigada Obrigado a mesmo. você. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigada pela Obrigado, oportunidade de estar obrigado. aqui. Volte sempre. Com certeza vamos conversar outras vezes. E tenho certeza agora que esses livros... Eu posso Vai no deixar um papel, de né? presente, se vocês quiserem sortear. Opa, legal, Ah, vamos que bom, fazer que isso. bom. Legal, Vamos né? fazer isso, legal. Boa ideia, Tá bom. boa ideia. Vamos fazer isso. Maravilha. Pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado. Se você gostou desse episódio, aproveita para curtir, compartilhar, deixar o seu comentário. É importante para nós, sua sugestão, crítica, elogio, principalmente elogio, hein? E é isso aí. Fiquem com Deus. A gente se encontra no próximo Evox Podcast.